Sejam bem-vindos, librianos. Eu sou a Mari Corsa, esse aqui é o A Luz da Lua, Oráculos e Tarô. E eu tô aqui para fazer sua leitura atemporal, geral, intuitiva para signo ascendente de Libra, outros signos do mapa também, caso você tenha chegado nessa leitura, pode ser para você, com certeza, tá? Se não estiver ressoando, gente, não tem problema, dá uma olhada lá nos seus outros signos, com certeza tem algo para você, principalmente ascendente, tá? Ou Lua, a gente tá no ano da Lua, às vezes na sua Lua também tem algo para você, né? Sobre esse emocional, sobre esse desenvolvimento. E vamos lá, para vocês librianos, vamos entrando na sua energia do momento. Vamos entrando na sua energia, já pulou uma carta aqui. A tentação. Vamos lá. Nossa, fiquei até meio rouca. A tentação, os desejos, né? A sedução. Uma joia em uma lágrima. Vou pegar só mais uma para os librianos. Vai se inscrevendo aqui no canal já, para quem ainda não é inscrito. Moonlight Goddess, né? A deusa do luar. Ai, 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 hein, donas Libras? Donas Libras. Gente, seguinte para você. Essa carta aqui, a tentação, ela fala sobre sedução, sobre muita coisa, mas ela também fala sobre uma promessa quebrada, tá? A joia numa lágrima, sobre apreciação, sobre reconexão emocional. A gente fica gaga na leitura de vocês. Vocês estão com dificuldade de se expressar, gente? Né? Emoções reprimidas, cura e reflexão, essa aqui. Vocês estão com dificuldade de se expressar? Gente, eu tô sentindo que tem libriano aqui, que se desapontou com alguém, aconteceu alguma coisa, né? Alguém falou que ia fazer uma coisa e não fez, alguém fez alguma promessa pra vocês e não cumpriu, alguém, né, prometeu juros de amor eterno e saiu fora, e os librianos estão o quê? Estão engolindo. Os librianos estão engolindo, entendeu? Aqui, ó. Esse movimento que aconteceu pra vocês, gente, ele tem alguma explicação e a gente vai entender, tá? Mas eu tô sentindo pra vocês isso, tá na hora de deixar as coisas saírem. Tá na hora de chorar, falar. O mago, eu tô abrindo com o tarô pra já entender o que tá acontecendo no campo do libriano. Porque eu tô sentindo isso. Teve decepção. Ó, eu vou pegar só as que viraram. Essas não viraram, essas duas viraram, tá? Por isso que eu vou aceitar elas. O mago, a temperança, rainha de espadas. Eu vou pegar mais algumas cartas. Rainha de paus. Pularam duas, vamos lá. 2 de paus e as de copas. Gente, o campo de vocês tá muito bonito. E o carro no final do baralho, tá? O campo de vocês tá muito bonito. Vocês, direcionamento e tudo mais. Mas eu quero entender o que aconteceu, né? Porque eu vejo vocês aqui com capacidade... Se vocês estão presos e não conseguem enxergar o que eu vou falar aqui agora, então talvez isso seja pra vocês absorverem e entenderem, tá bom? O mago com essa temperança tá falando pra mim assim, que as coisas vão se reconstruir, existem novos começos, existem reinícios, recomeços, mas também existem começos de coisas novas, tá? Mas eu sinto muito forte a espiritualidade no campo de vocês, muito forte a espiritualidade no campo de vocês. A temperança nesse baralho aqui, ela não aparece como um anjo, mas a temperança é o único anjo dos arcanos maiores no tarô. Tá? Ela aqui não tá com asa, mas a temperança tem essa questão de trazer essa proteção espiritual, tá bom? E aqui tá falando pra vocês, a carta do mago também traz muita espiritualidade, tá? E eu sinto muito no campo de vocês essa questão de vocês precisarem se reconectar com a espiritualidade de vocês, tá bom? Já tô conectada, então, mas para algumas questões a gente acaba se desconectando. É muito comum acontecer quando a gente algo acontece que a gente se magoa, a gente se afasta. Poxa, Deus, né? A gente se rebela. Poxa, Deus, você não falou, você não confia em você, por que isso está acontecendo comigo? A gente entra num questionamento com relação a tudo, com relação à espiritualidade, com relação ao movimento. A gente questiona muito porque entra num conflito, sabe? Só que esse é um conflito, muitas vezes, gente, é um conflito do nosso ego, sabe? É um conflito do nosso ego. A espiritualidade sempre leva a gente para onde a gente tem que ir. Muitas vezes o caminho difícil é um caminho que a gente mesmo escolheu. Às vezes a espiritualidade já estava mostrando pra gente que não era muito por aquele caminho e a gente ficou insistindo e depois as coisas acontecem e a gente se magoa. Só que observa, eu sinto que as pessoas que por acaso podem ter acontecido alguma mágoa aqui, alguma decepção, são pessoas que já estavam sentindo. A pessoa falou, mas eu já estava sentindo.
eu já tava sentindo, sabe, que não era por esse lado. Eu já tava sentindo que não era bem o que a pessoa falava. Eu já tava sentindo que essa promessa era uma promessa furada. E pode ser uma promessa de emprego, uma promessa de relacionamento. Aqui pra cada pessoa vai ser uma coisa específica, tá? Mas eu vejo vocês, cara. Vocês batalharam muito, vocês estavam insistindo muito, sabe? Só que agora é hora de aceitar. As coisas realmente foram, né? Teve uma decepção. Eu não tô falando que necessariamente foram rompimentos, tá bom? Mas às vezes uma decepção de algo específico no trabalho, no relacionamento ou em algum aspecto na sua vida. E agora, a partir desse movimento, dessa decepção, você começa como que você vai lidar com isso? Como que você vai fazer esse movimento? Gente, tá passando um monte de coisa. Para a leitura anterior, eu vi um pássaro. Não lembro que eu tava gravando, acho que era Gêmeos. Para vocês, cara, eu juro pra vocês, eu olhei pela janela e eu vi uma pena branca voando, assim, ó. Ela passou, uma única pena, ela cruzou a minha parede inteira, porque eu tenho janela da parede de fora a fora da parede. Ela passou assim, olha, planando na parede inteira. E não está tanto vento assim lá fora, tá? Então, para algumas pessoas aí, fiquem atentos que sinais podem aparecer para vocês na forma de peninhas, tá bom? Então, se aparecer peninha, achou peninha, viu peninha, é sinal para vocês de alguma coisa boa, tá? Mas tá falando para vocês aqui de proteção. Eu sinto que é sinal de proteção, tá? Porque eu tô falando aqui da asa, né? Da asa, do anjo, da proteção espiritual. Entenda, se vocês verem peninhas por aí, encontrar peninha é proteção espiritual, se conectem com isso, tá? São seus mentores falando pra vocês, a gente tá aqui com você. Tá tudo certo, a gente tá aqui com você, tá bom? Então, viu peninha é proteção, tá? Mas eu vejo vocês nesse lugar, tá? Só que assim, como que você vai lidar com isso agora? Né? Como que você vai lidar com o daqui pra frente? Depois dessa decepção, depois dessa mágoa, e vocês precisando liberar essas emoções, falar, vocês não vão falar, tá, gente? Aqui eu vejo gente que tá precisando falar, gente que tá precisando colocar pra fora, tá? Depois que vocês colocaram pra fora, depois que vocês colocaram esse movimento pra fora, daqui pra frente, como que vocês vão agir? Né? Porque eu vejo assim, vocês precisando desse direcionamento. Vocês precisam desse direcionamento aqui, né? E uma vez que vocês direcionam, que vocês começam realmente a sair desses 2 de paus aqui, entrar nesse as de... Oxi, mão furada, viu? Vocês começam a sair desse 2 de paus e pro as de copas, ou seja, eu saio do planejamento excessivo e começo realmente a fazer um novo movimento, entrar mais em conexão com essas minhas emoções, eu começo realmente a buscar e encontrar um direcionamento que eu desejo seguir, o caminho que eu desejo seguir. 6 de copas. Nossa, gente, me deu soluço. 2 de espadas. Tem água aqui? Tem. Eu tô falando pra vocês, gente. A leitura de vocês eu fiquei rouca, tá me dando soluço. Eu sinto muito que tem isso. Vocês precisam muito olhar pra isso, gente. Tem muita gente com coisa entalada, precisando soltar. E já tá aqui, né, gente? Já tá aqui. Já tem libriano que tá já engasgado, tá? 6 de copas com 2 de espadas. Os amantes, os enamorados, né? Rei de copas. É emocional, gente. Vocês estão com emoções reprimidas. Vocês não sabem como lidar com essas emoções. Vocês não sabem como compartilhar isso. O sol, fundo do baralho, as de espadas. Olha que engraçado. Esse 6 de copas com 2 de espadas aqui, ele tá falando tanto pra mim isso, sabia? Eu tenho tanto para dar e eu não sei como. Eu não sei como. Eu me sinto sem saber como lidar com isso, como fazer esse movimento, tá? Eu tenho muito para dar. Eu tenho muito para dar. Existe uma pessoa muito generosa em você, tem muito amor para dar para vocês, mas talvez, gente, olha, vou dar uma outra dica aqui para vocês que pode ser para algumas pessoas também. Algumas pessoas podem ter tido decepções emocionais e aí se fecharam. Aí são pessoas que se fecham, né? Se fecham nessa torre aqui e param de compartilhar, né? Eu tenho colocado lá de cá, né, gente? E param de compartilhar, e param de dividir, param de se expandir, param de doar. Sabe aquela pessoa que se magoa com o marido, com a esposa, ou com pessoas próximas, e aí você para de expressar o seu amor? E isso, às vezes, é tão difícil pra você, né? Porque tem tanto amor pra dar, tem tanta coisa pra oferecer, e aí fica meio sem saber o que fazer. Né? Esses namorados aqui com o Rei de Copas estão me falando isso, sobre um pouco de dúvida. Eu vou falar pra vocês, gente, se abram mais, tá? Se abram mais. Eu sinto que vocês precisam colocar pra fora, tá? O sol com o as de espadas aqui no fundo do baralho. Tá bom? Vocês precisam colocar pra fora. Deixa a luz entrar. Abre a janela, deixa a luz entrar. Não tem uma música que fala assim? Eu nem sei que música que é essa.
Mas eu sinto que tem isso, né? A carta da temperança aqui, com a carta do mago, ela também fala que as coisas com o tempo elas vão se ajeitar, tá? Que essa tristeza, essa decepção, ela vai passar. Só que eu sinto que vocês precisam expressar a verdade de vocês, vocês precisam falar, vocês precisam colocar pra fora. Às vezes, a pessoa que tá envolvida nessa questão, ela nem sabe o que tá acontecendo. Ela nem percebe, às vezes ela falou pra ela, às vezes ela promessa, às vezes que ela falou, às vezes, sabe, ela nem se deu conta, pra ela é uma coisa tão corriqueira, tão natural, ela esqueceu, ela não deu bola, sabe? Ninguém tem bola de cristal, gente, pra ficar adivinhando o que a gente sente. Ninguém tem bola de cristal pra saber o que tá acontecendo com a gente. Se a gente não fala, se a gente não expressa, a gente não tem que ficar esperando que o outro adivinhe, né? Então, assim, as coisas com o tempo, elas vão se acertar assim. Pera, gente, eu fiz uma cartinha aqui. Eu não vou aceitar porque foi com a caminha, tá? Às vezes a gente esquece que a gente precisa se expressar, né? E que isso tem valor. Expresse, transborde, não deixe de oferecer o seu amor, não deixe de compartilhar o seu amor, não perca, sabe, a certeza que você tem de quem você é por conta do que aconteceu, tá? Então, assim, fale sobre o que vocês estão pensando, tá? 2 de ouros. Tô abrindo com o white aqui, se tem mais alguma informação. 4 de paus. Ó, aqui eu falo, para algumas pessoas é com relação ao relacionamento, precisando de equilíbrio nesse relacionamento, tá? Vamos ver, o que mais? Para os meus librianos, meus amores de Libra. Tá ouvindo, gente? Tá rebatendo? Já não se esquece de se inscrever e curtir o vídeo, hein? Vocês dão sentido pro meu trabalho, tá bom? A gente cresce junto, tô começando agora. Me ajuda a levar minha voz mais adiante, tá? Olha que louco, ó que louquinho. Ó, 5 de copas no fundo do baralho. 2 de ouros com 4 de paus. Eu tô sentindo aqui realmente uma necessidade de equilíbrio, de equilibrar relações. Eu vou falar pra vocês o que eu tô vendo, tá? 9 de paus, 8 de ouros. Ás de ouros com 6 de copas. De novo 6 de copas, tá? E aqui, no fundo, o 5 de copas, vocês chorando o que aconteceu. Eu vou falar pra vocês, esse movimento que aconteceu com vocês gerou algum tipo de desequilíbrio na relação. E é o que eu tô falando, gente, pode ser relacionamento, como pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa, tá? Só que assim, você se cala e você se coloca no lugar desse 9 de paus. E o 9 de paus, ele tem energia do quê? Daquela pessoa que, pô, a gente nasce, sabe? Eu fiz, e tô me sentindo cansado, derrotado, né? Tô quase chegando lá e desisto. O 8 de ouros também, aquela pessoa trabalhadora, mas que tá sempre trabalhando, esforço. Talvez, gente, vocês colocaram muito empenho nessa situação que aconteceu, esse desapontamento, entendeu? Desapontou vocês. Tudo bem, existiu um desapontamento. E eu entendo que a tristeza, esse apego, essa coisa, ela vem porque, poxa, a pessoa não tá vendo? Será que ela não valorizou todo o esforço que eu fiz? Será que tudo que eu tô fazendo nesse trabalho não tá sendo valorizado? Será que tudo que eu fiz nesse relacionamento não tá sendo valorizado? Essa pessoa quebrou a promessa. Mas às vezes, gente, essa promessa em específico, às vezes é uma coisa tão pequena pra pessoa e pra você é grande. Mas não é porque ela é ruim. É que pra ela outras coisas importam. Às vezes elas têm outra linguagem, percebe? Vou dar um exemplo aqui, ó. Quem conhece 5 linguagens do amor, pode ter a ver com relação a isso, tá? Se for em relacionamento. A minha linguagem do amor é essa e eu dou muito valor pra isso. Então eu me empenho muito pra fazer pra pessoa, para oferecer pra pessoa aquilo que ela deseja. E aí ela me fez uma promessa com relação à minha linguagem do amor. Só que pra ela não é a mesma linguagem. Então, pra ela esqueceu, ela deixou pra lá, não deu muito valor. Mas pra você tem valor. Só que ela não sabe. Tá? A mesma coisa para trabalho, gente, tá? Tô numa empresa, tô trabalhando numa empresa, tô fazendo um trabalho e para mim aquilo que eu tô colocando muito empenho, muito esforço é muito importante para mim. É muito importante para mim, mas para outra pessoa não é. Pro meu chefe, às vezes, aquilo que eu tô me esforçando e me matando, para ele não tem valor. Você já parou para pensar nisso? Talvez você precise parar e conversar com o seu chefe. Chefe, o que é importante para você aqui? Ou pro seu companheiro, companheira, o que é importante aqui? Né? E aquilo que você conversou comigo aquela outra hora, pra mim era muito importante, eu tô vendo que aquilo não tá se cumprindo, tá? Então tem libriano precisando falar e colocar pra fora por isso, porque vocês precisam alinhar, vocês precisam de equilíbrio, vocês precisam de alinhamento, vocês precisam, entendeu? Tá falando a mesma língua. Não é complicado de resolver essa situação. Não é. Só que se você reprimir suas emoções, se você ficar reprimindo seus sentimentos, se você ficar nesse lugar mais fechado, a pessoa nunca vai saber. Nunca vai saber, tá? É aquilo, ó, quando eu começo a compartilhar, quando eu divido, né, os meus sentimentos, quando eu entro nesse lugar, que já tinha saído aqui, né, o 6 de copas,
Quando eu entro nesse lugar de dividir, de compartilhar, de falar a minha opinião, de falar o que eu sinto falar, eu abro espaço. Eu saio desse lugar de ficar chorando pelo que está acontecendo e eu abro espaço para as novas possibilidades. A questão de vocês é simplesmente uma questão de vocês se expressarem. Tem librianos precisando falar, né? Falar. O outro não sabe o que está acontecendo com você. Eu sinto que a pessoa não faz nem ideia. Para ela tá tudo bem, tá tudo certo e vocês estão tristes e magoados. Entendeu? Por mais que a decepção seja grande, às vezes para a pessoa aquilo que aconteceu, aquilo que ela fez é algo pequeno. Se expresse. Fale o que você está sentindo. Se é alguma coisa que a pessoa rompeu e foi embora e não dá para falar para a pessoa, converse com alguém, expresse o que está acontecendo. Tenha calma, porque você vai encontrar o seu caminho. Eu vejo o equilíbrio chegando, eu vejo as coisas ficando bem, né? Olha o recomeço com a temperança, né? O mago com a temperança. Tudo vai dar certo, a espiritualidade do seu lado está sendo protegida. Entende? Você é protegido o tempo todo, não tem nada de mal acontecendo com você. Vocês são muito protegidos. Isso que tá acontecendo não é uma coisa negativa que tá vindo. Às vezes é só falta de mal entendimento. A gente fica achando que é ataque, é isso, é porque fulano, é porque é negatividade, é porque é energia ruim. E às vezes é simplesmente uma dificuldade na comunicação. Tá bom? Vamos pegar aqui mensagem final para vocês, ó. Nossa vida é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras vidas. Né? Mas principalmente assim, olha pra essa, eu sinto que pra você está muito no presente, tá? Desse presente dessa vida mesmo. Pode ser que tenha algumas pessoas com outras, pode. Mas eu sinto que é isso, né? É resultado daquilo que a gente pensa, sente e faz, né? Então, se expressa, fala o que você tá sentindo, né? Compartilha um pouco sobre isso. Eu vou pegar mais uma carta pra mensagem final de vocês, tá? Olha só. Olha só, isso aqui pode ter mudado a leitura inteira, gente. Mas eu vou falar. Doar-se para quem não quer é perda de tempo. Lembra que eu falei que vocês estão aqui se matando, se esforçando, não sei o que lá, 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 não sei o que lá? Só que vocês continuam se esforçando e continuam se entregando, né? Continuam se entregando. Aqui, ó, mensagem no final, pode ser que tenha um fechamento para algumas pessoas, não são para todas, tá? Porque se fosse para todas, tinha vindo no começo. Mas para algumas pessoas pode ser que, às vezes, é exatamente identificar que aquilo que importa para mim não importa para o outro, e quando eu tenho essa consciência, me dá a liberdade de ir embora. Me dá a liberdade de parar de me esforçar tanto e colocar todo esse empenho, esse esforço para as pessoas que não estão valorizando todo o seu empenho e seu esforço, tá? Então, para algumas pessoas, não são para todas, tá, gente? Se não tinha vindo logo no começo essa energia. Para algumas pessoas, essa observação ela é importante porque às vezes esse esforço todo que você está fazendo está te mostrando que o seu lugar não é aí e que essa pessoa não é para você. Então, se você comunicar, mas tem que se expressar, tá, gente? Se você só sabe, só vai saber disso aqui depois de uma conversa. Porque se você não conversar com a pessoa, não se expressar e não identificar o que ela pensa, o que ela sente sobre isso, aí é só coisa da sua cabeça. Então, é sentar e conversar. Fala, fulaninho, chefinho, maridinho, esposinha, amiguinho, coleguinha, mãe, senta aqui. Ó, pra mim isso aqui foi muito importante e eu tava trabalhando muito pra dar certo, eu tô vendo que isso aqui não tá dando muito valor pra você. Pra você, isso é importante? Pra mim é importante assim. Agora, se você falar a sua linguagem, o que você espera, se você colocar, eu tô fazendo todo o meu esforço, só que isso aqui é importante pra mim e a pessoa não tiver nem aí pra você, às vezes é um movimento que tá falando pra você, parte pra próxima. Né? Parte pra próxima. Mas isso aqui é pra poucas pessoas, tá, gente? É só uma mensagem final, porque se veio, eu tenho que falar. Pra mim é assim, caiu na mesa, é dito. Eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bem? Espero que tenha feito sentido pra vocês, librianos, tá? Não deixa de deixar curtida aqui, me ajuda a crescer o canal, tá bom? Esse engajamento é muito importante. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.